Com o passar dos episódios de Murder Drones, a relação do N com a Uzi vem se tornando cada vez mais forte e até mesmo tem dado indícios de se tornar algo além de uma simples amizade. Só que essa relação tem um problema gigantesco chamado V. Galera, a Game Shark simplesmente enlouqueceu e criou uma rifa cujo primeiro prêmio é um PS5, o segundo é um PS4 com um jogo e o terceiro são R$1.000 em vale compras. E cada número custa só 25 centavos. Mas chefinho, e se eu não quiser os prêmios? Sem problema, meu caro amigo, porque se você não quiser os prêmios, você pode pegar o valor deles em dinheiro no Pix. O quê? O que foi que você disse? Será que eu escutei direito? Sim, meus caros amigos, se vocês não quiserem o prêmio, podem simplesmente pegar a grana e fazer o que bem quiserem com ela. E também, se você pegar um dos 4 números premiados, que eram 5, mas um já foi, você ganha na hora 200 pila em vale compras ou 200 pila no Pix. Então aproveita, vai pegar seu número e boa sorte na premiação. Dito isso, de volta pro vídeo. A relação do N e da Uzi é uma relação que facilmente cativa muita gente porque ela é um clichê. E não tem como você negar isso. Hoje em dia, um casal composto por um extrovertido e uma introvertida já virou clichê. Só que como eu sempre digo, clichês não são ruins. Tudo depende de como você os desenvolve. Vamos começar pelo porquê a relação dos dois ser tão interessante e cativante. Desde a apresentação do N e da Uzi, nos foi mostrado como os dois eram bem diferentes. E por agora, vamos deixar de fora a temática de robôs operários e robôs de desmonte na medida do possível, e focar na relação desses dois. A Uzi era uma garota peculiar que tinha gostos bem diferentes da maioria. Ela não se encaixava e tinha muita dificuldade para se enturmar com os seus colegas. Fora isso, ela ainda tinha problemas com o pai, que não era lá uma figura paterna muito boa, para dizer o mínimo, e para completar, ela ainda tinha um pensamento único entre os drones operários, o de lutar contra os drones de desmontagem. Até porque todo mundo preferia só ficar lá nos bunkers vivendo seguros e ignorando a morte certa que ficava do lado de fora. Por favor, não me obrigue a comer minhas tripas na frente da minha família! Tudo isso fez com que ela tivesse dificuldades para se encaixar e acabasse sem ter amigos. E foi justamente assim que nós conhecemos a Uzi, uma garota diferente e excluída com problemas em casa. Quanto ao N, ele era o clássico estereótipo do bobo alegre quando nos foi apresentado pela primeira vez, o que, para o seu ramo de trabalho, era algo que não combinava muito. Afinal, ele era um assassino. Ele era otimista, divertido e buscava interagir positivamente com os demais membros do seu time. Só que, infelizmente, isso não acontecia, porque a J e a V tinham personalidades que combinavam e muito com o ramo de trabalho delas. N, você é inútil e uma vergonha. Se a empresa me permitisse, eu mataria você com as minhas próprias mãos. A J é demais. Apesar de ambos serem bem diferentes, existia uma grande semelhança entre o N e a Uzi desde o começo: a rejeição. Ambos eram rejeitados por seus respectivos grupos sociais. Enquanto o N era bonzinho demais para um assassino, tirando, é claro, os momentos em que ele via um alvo, a Uzi era deslocada demais para os demais operários. Ambos sofriam de alguma forma por não serem aceitos, e no fim, foi depois de se conhecerem que finalmente encontraram aquilo que mais desejavam: a aceitação. Só que o caminho não foi o mais simples possível. O começo, por sua vez, foi conturbado e violento, regado de tentativas de assassinato. Uma vez a dupla formada, foi questão de muito pouco tempo para que a Uzi passasse a ter medo do N. E nesse caso, não dá pra culpá-la, afinal depois de encarar a J Centopeia, qualquer um teria ficado com medo dos drones de desmontagem. No caso, mais medo do que já tinham. A separação temporária dos dois deixou bem claro para todos como a amizade deles já tinha se formado. Afinal, nenhum deles queria ficar longe um do outro. Mas quando a Uzi precisou de um tempo, o N respeitou a decisão dela e só voltou a interagir com a mesma uma vez que ela chamou por ele. Estando lá comigo, Amigos estilosos! Após isso, nós tivemos o episódio do acampamento, e foi nele que as coisas avançaram ainda mais. Porque o N sempre foi aberto com a Uzi, e no acampamento, logo após ter matado alguns operários, a Uzi finalmente se abriu emocionalmente com o N. Pode ter sido um momento breve, mas para alguém como ela, que parecia ter barreiras emocionais bem fortes geradas por conta do seu passado, isso aqui foi sim algo muito relevante.
E nesse ponto, dá pra entender o porquê de Wen e a Uzi terem uma relação tão cativante. A Uzi nunca teve alguém que a aceitasse, e o Wen a aceitou logo de cara. Ele sempre a apoiou e se preocupou com ela, se colocando em risco para ajudá-la mais de uma vez. E a Uzi, por sua vez, foi uma amiga verdadeira pro Wen, o aceitando, apoiando e se divertindo com ele, algo que ele não conseguia fazer com o seu esquadrão. Com ela, o Wen não era feliz por ser o bobo alegre do grupo ou por estar com a garota de quem ele gostava. Com ela, o Wen era feliz porque ele se divertia, tanto que chegava a não sentir tanto medo quando encarava uma situação assustadora. Antes da gente se conhecer, as coisas assustadoras eram... assustadoras. E hoje também foi, porque você não estava do meu lado pra deixar tudo divertido. Sabe que eu meio que esqueci como era? No fim, os dois faziam muito bem um pro outro, e com o passar dos episódios, pequenos momentos foram dando indícios de que essa relação poderia se tornar algo a mais. Também quero viver esse hermoso sonho, Don Paul. E é nesse ponto que a V entra em cena, porque não dá pra falar de N e Uzi sem falar da V. No primeiro episódio, os sentimentos do N pela V pareciam ser de mão única, mas do episódio 2 em diante, nos foi sendo mostrado que a coisa não era bem assim, já que os dois tinham um passado do qual quase não conseguiam se lembrar. As interações da V e do N nos episódios 3 e 4 deixaram mais do que claro que ela lembrava mais do passado do que o N, e o nosso drone alegre aqui, mesmo não lembrando do passado, conservava os seus sentimentos pela V. A V se preocupava com o N, isso ficou bem claro no episódio 3. Só que justamente por lembrar mais do passado, ela queria evitar problemas para os dois, porque dependendo do que acontecesse, os dois poderiam ter as memórias apagadas de novo ou algo ainda pior, serem mortos e substituídos por backups. Não se preocupe, seus backups vão me perdoar. Independente de saber as consequências ou apenas especular quais poderiam ser, a V não queria que o N acabasse sofrendo, e justamente por conta disso, ela queria protegê-lo, mesmo que como consequência disso, ele passasse a odiá-la. Só que isso foi até o episódio 4. No 5, tudo mudou, porque foi nesse ponto que nós não só conhecemos o passado dos dois, como também vemos mais dos sentimentos deles um pelo outro. Coisa de menina. O N ficou do lado da V na mansão, mesmo quando ela tinha ficado paralisada por conta do erro do Solver. Uma coisa muito fofa, ele ficava lendo pra ela no seu tempo livre. E também já nos tinha sido mostrado que a relação deles era um romance em desenvolvimento. O início do episódio 2, com a faísca nas mãos deles, a preocupação e o carinho que o N demonstrava pela V, e acima de tudo, o modo como o N agiu nos últimos momentos em que estava no porão sinistro daquela mansão. Experimenta isso aqui. Eu tô contigo. Then retrieve a stain. Boquinhas delicadas. Fofo, falso, nojento. Verdade. Ele ficou do lado da V, mesmo quando ela estava possuída e prestes a matá-lo. Esse foi o momento em que se mostrou impossível negar que esses dois realmente gostavam um do outro. E o sentimento era realmente poderoso. Afinal, se não fosse, a V não teria conseguido se manifestar enquanto estava sob a possessão do Solver. V e N são um caso bem trágico de romance, porque mesmo que no fim os dois tenham saído vivos daquela mansão, eles tiveram suas memórias apagadas e o seu passado roubado. Mesmo que o N ainda gostasse da V, a situação era bem diferente, e antes da Uzi interferir, sempre que se lembrassem demais, eles teriam as memórias apagadas e voltariam para a estaca 0. Um romance que, mesmo que viesse a acontecer, estaria fadado ao fracasso por conta do apagamento de memórias. Vamos apagar seu sistema operacional. Adeus, amigo. Executar. Nesse ponto, vamos ao presente. Eu entendo que muitos podem argumentar que o N se apaixonou pela Uzi e por conta disso ele não sente mais o mesmo pela V, ou que ele está desenvolvendo sentimentos muito fortes pela Uzi, entre outras coisas. Mas o episódio 7 deixou bem claro que ele ainda se importava e muito com a V. Tanto que ele pediu pra Uzi usar o Solver para abrir caminho para voltarem pelo poço do elevador para ajudá-la. Algo que naquele momento não era nem um pouco seguro pra Uzi fazer. Afinal... O
sentimentos do N e da V eram muito fortes, talvez mais fortes do que os do N e da Uzi em tal ponto. E acho que um bom exemplo disso é o momento no qual o N recebe o golpe da Nori no lugar da Uzi possuída. Naquele momento, ele permaneceu ao lado de alguém que ele amava, mesmo essa pessoa estando possuída, que foi a mesma coisa que aconteceu no porão da mansão. A relação da Uzi e do N parece ter seguido um caminho bem similar ao da relação do N e da V, tendo suas diferenças, claro, por conta das personalidades, mas ainda assim, o caminho parecia ser bem similar. E sinceramente, pra mim, esse acaba sendo um dos maiores problemas. Ambas as relações apresentaram sentimentos muito fortes. Ambas tiveram momentos muito impactantes, mas uma delas foi impedida de continuar. V teve essa história de amor interrompida pelo Solver. Ela foi impedida de ver como tudo terminaria, ficando presa em um loop de amnésia e recordação. Quando ela finalmente saiu desse loop e teve a chance de conversar com o N, ela acabou não tendo tempo para isso. E no fim, até onde sabemos, ela acabou morrendo sem conseguir ter a conclusão para esse sentimento. A história da Uzi com o N continua, mas a da V com ele não teve nem sequer a chance de terminar direito. Os sentimentos do N pela V não foram esclarecidos uma vez que eles finalmente lembraram do passado, e isso acaba criando um grande problema na relação dele com a Uzi, pelo menos quando se analisa de fora, porque esse sentimento que ele teve pela V não teve uma conclusão, e talvez nunca tenha, porque ela não tá mais lá. No fim, N e Uzi têm sim uma ótima relação e formam sim um bom casal, mas vendo como essa relação deles e a do N com a V parecem seguir o mesmo caminho, fica difícil defender a Uzi, vendo que a maior diferença para ela e para V atualmente é que ela ainda tem chances de concluir o seu romance com o N, enquanto que a V nem teve chance de conversar direito. Ela lembrou do passado, teve que ir atrás da Doll logo em seguida e pouco depois se sacrificou pelos amigos. Pelo seu bem que eu fiz isso, mesmo que você me odeie. Analisar as relações desses três, buscando ver qual era o melhor romance, foi algo realmente complicado. E no fim, eu realmente espero ter transmitido bem as minhas ideias nesse vídeo, porque escrever esse roteiro não foi algo fácil. Eu sempre gostei dos dois casais e admito que a minha inclinação era maior para Uzi e N. Mas fazendo esse vídeo e escrevendo esse roteiro, a minha opinião acabou mudando. Como você se atreve? Revendo todos os pontos, não teve como eu não preferir o N com a V, porque os dois realmente combinavam muito, tinham um passado e um grande desenvolvimento. Material para deixar o romance dos dois seguir em frente não faltava. E sinceramente, mesmo o N tendo dado a entender que ele tá com a Uzi no fim do episódio 7, não dá pra negar que o psicológico e o emocional dele estão uma tremenda bagunça nesse ponto da história. Mas no fim, essa é só a minha opinião e tá tudo bem você discordar dela. Nesse ponto, é muito fácil qualquer um vir aqui e me falar que a V tá morta e que o N tá com a Uzi, acabou. Mas aí eu posso só perguntar, e se a V se mostrasse ainda estando viva? O que poderia acontecer? Porque simplesmente jogar todo aquele desenvolvimento e sentimento apresentado no lixo, sem mais nem menos, não me parece só sacanagem, mas sim preguiça de roteiro. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu admito que eu não esperava começar esse roteiro preferindo um casal e terminar ele preferindo o outro. Mas é aquilo, opiniões podem mudar e o desenrolar da série pode me fazer mudar de ideia de novo. Afinal, eu gosto de ambos os casais e eu considero Uzi e N um casal bem fofo. O que me fez pender para um lado ou para o outro foi realmente pouca coisa. Mas e aí, qual a opinião de vocês? Concordam comigo? Discordam? Acham que a V morreu por puro fanservice? Deixe nos comentários e bora debater. Eu sou Dust, e até a próxima análise de relações.